Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Abracrincast. Meu nome é Ivina Souto. Hoje falaremos sobre crimes eleitorais, esse período no mês de outubro onde acontecerão as eleições municipais em todo o Brasil. Vamos conversar daqui a pouquinho com o Dr. Joelson Dias, ele que é ex-ministro, substituto do Tribunal Superior Eleitoral, advogado, tem mestrado em Harvard e vai conversar conosco daqui a pouquinho. Antes desse momento da conversa com o Dr. Joelson, vamos trazer algumas informações importantes da Abracrim. Vai acontecer o 4º encontro do Clube do Livro no próximo dia 9 de outubro, quarta-feira, a partir das 6h30 da tarde. O encontro é promovido pela Comissão de Cultura e Literatura da Abracrim Paraíba, junto com a OAB Paraíba, e aí abrindo espaço para conversar sobre literatura, sobre cultura, com a organização da presidente da comissão, Exilda Mello, e também a vice-presidente, Érica Brums. Acontece também a Comissão Nacional de Promoção à Igualdade da Abracrim realiza toda segunda sexta-feira do mês uma oficina de letramento racial, sempre a partir das 8 horas da noite. E a Abracrim Mulher já está realizando diversas atividades, entre elas a organização para o 5º Encontro Nacional da Mulher Advogada, que será realizado em março do próximo ano, em Fortaleza, no Ceará, e já tem várias atividades, atreladas a essa organização. Inclusive, já foi publicado o edital da coleção de livros Abracrim Mulher, que vai contar com uma publicação por estado, e o lançamento vai acontecer durante o evento. Uma outra informação importantíssima nesse início do mês de outubro é que, junto com a OAB Nacional, a Abracrim Nacional está ressaltando a importância da campanha Outubro Rosa, que tem como foco a saúde da mulher, os exames específicos aí para diagnosticar o câncer de mama e, claro, o presidente nacional da Abracrim, Sheiner Asfora, e o presidente nacional da OAB, o Beto Simonetti, tem um recado para você. Estamos a encerrar as atividades do Setembro Abracrim, onde completamos 31 anos de existência e sempre contando com o apoio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui, agradecendo o presidente Beto Simonetti, dizer que estamos agora partindo para o Outubro Rosa da Abracrim, onde, além da conscientização do autocuidado da mulher, também a comissão própria, a Comissão da Mulher, está também desenvolvendo o protocolo nos termos do Conselho Federal, presidente, o protocolo de prevenção à violência contra a mulher. Então, são parcerias como essa que fortalecem institucionalmente a Abracrim e também a OAB. Muito obrigado por todo o apoio, presidente. Eu te agradeço, Sheiner. Quero dizer aqui que esse alinhamento, esse consórcio que temos mantido em altíssimo nível, Conselho Federal e Abracrim, a partir da presença do presidente Sheiner, ele tem sido muito salutar para os avanços de todas as pautas da advocacia criminal. E aqui te congratular, porque realmente já é um protocolo utilizado na advocacia e você fazer o espelho disso na Abracrim, para nós é um motivo de muita alegria, de muito regozijo. Parabenizar toda a diretoria da Abracrim, prestigiarmos aí juntos o Outubro Rosa, com medidas e protocolos, com novas políticas de proteção, e com proteção à mulher e contenção à violência contra a mulher. Parabéns, presidente. Sucesso sempre e vida longa à advocacia criminal do Brasil. Vida longa, Abracrim. Pois é, tudo isso para ressaltar a importância dessa campanha, que é nacional e chama muito a atenção de todas as mulheres para o autocuidado, para o cuidado com a saúde. Vamos a mais um momento do nosso podcast hoje, do nosso episódio do Abracrincast, que é a conversa, já dando as boas-vindas ao Dr. Joelson Dias, ex-ministro substituto do TSE, uma vasta experiência em direito eleitoral, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Seja muito bem-vindo, Dr. Joelson, muito bom tê-lo conosco. Sou eu quem agradeço, Ivina, e parabéns pelo seu programa. Falando sobre direito eleitoral, falar sobre eleições municipais, em que a campanha acontece muito pertinho das pessoas, a gente precisa falar sobre crimes eleitorais que infelizmente acontecem, e aí é que entram os advogados nesse período realmente. Quais são os crimes eleitorais que vêm acontecendo com mais frequência, seja em eleições anteriores ou já registrados nas eleições deste ano?
Olha, Ivina, nós temos um rosário de crimes que muitas das vezes o eleitor, a eleitora, nem se dá conta pode eventualmente estar eh, cometendo. Porque o dia das eleições é sempre muito importante para que o eleitor, a eleitora possa manifestar a sua vontade da maneira mais livre, mais consciente, mais informada possível. Por isso, a legislação, em certas situações, é bem rigorosa no que diz respeito à previsão, à tipicidade, até mesmo dos crimes eleitorais, justamente para preservar a normalidade, a regularidade das eleições e a possibilidade que o eleitor possa exercer, portanto, com a mais absoluta autonomia, liberdade, sem qualquer tipo de coação, qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de ilícito o seu voto. Por isso que a gente vai desde a proibição da venda, não necessariamente do consumo, mas da venda de bebidas alcoólicas, até a proibição dos atos de propaganda eleitoral no dia das eleições. A derrama de santinhos, por exemplo, que em determinada época era muito comum, até isso hoje é tipificado como crime. A impossibilidade da concentração de eleitores ou de manifestações coletivas no dia das eleições, justamente para preservar essa liberdade do eleitor, qualquer tipo de aglomeração que possa impedir o eleitor, a eleitora, nessa sua liberdade de voto. É proibida também a distribuição de qualquer tipo de material de propaganda durante a votação, a proibição do uso de celulares na cabine de votação, justamente para evitar qualquer tipo de desinformação, qualquer tipo de informação que possa prejudicar o andamento das eleições ou possa viciar a vontade do eleitor, a proibição de porte de arma para os eleitores nos locais de votação. É claro que aqueles servidores, servidoras, as chamadas forças de segurança podem portar arma, mas não os eleitores, as eleitoras. Também tipificada a conduta da simulação de fraude nas urnas eletrônicas, e isso é muito importante para que se possa preservar a integridade do processo eleitoral, da própria justiça eleitoral, que é quem administra as eleições. A legislação, é claro, tem ações eleitorais próprias, caso alguém eventualmente queira argumentar qualquer ilícito, qualquer irregularidade, aventar até possibilidade de fraude na urna eletrônica, mas isso não pode ser simulado nem cogitado de maneira irresponsável, sem provas, sem qualquer respaldo, tendo como propósito só mesmo desacreditar o sistema eleitoral ou mesmo disseminar desinformação. Por isso, com o avanço da tecnologia, também esse tipo de conduta, ao longo do tempo, foi tipificada como crime. Então, essas são algumas das condutas, me parecem, mais importantes no sentido de evitar qualquer tipo de embaraço ao exercício do voto. Claro que temos outras condutas também tipificadas na legislação, inclusive como crime, a fraude eleitoral, a captação ilícita ou a compra e venda de votos, qualquer tipo de coação eleitoral praticada por servidor, servidora público, ou mesmo violência ou grave ameaça para coagir os eleitores.
as ofensas, até mesmo a chamada denunciação caluniosa, quando alguém, de maneira criminosa mesmo, imputa a outrem determinado crime, determinado delito, a própria quebra do sigilo do voto, enfim, não faltam condutas que a legislação tipifica até mesmo como crime no dia das eleições, justamente nesse sentido ao qual eu me referia antes, para garantir que as eleições transcorram na sua mais absoluta normalidade, na sua mais absoluta regularidade, mas, claro, não menos importante, para ter certeza também, termos certeza, todas nós, a sociedade, de que o eleitor pôde exercer livremente o seu direito de voto, sem qualquer tipo de coação, sem qualquer tipo de pressão. Pois é, falando sobre essa evolução da tecnologia, vem um outro desafio para a legislação e todos os operadores do direito, que é o uso de inteligência artificial também na campanha. Limitações são impostas, né, são colocadas como regras ali também, mas o risco de algum candidato ou candidata ultrapassar o limite existe, né? Sim, nós hoje temos a internet, temos as redes sociais e todos nós sabemos as vantagens que essa nova tecnologia, incluindo a inteligência artificial, pode trazer para as eleições. Os benefícios são muitos para os partidos, para as candidaturas, disseminar de maneira mais barata, de maneira mais célere, com mais amplo alcance, as informações referentes às suas propostas, aos seus projetos, beneficiou muito também os eleitores, no sentido receber também com mais facilidade essas informações, com mais celeridade, poder decidir de maneira refletida, de maneira consciente, pelo partido ou pela candidatura da sua preferência. Mas, por outro lado, o uso de todas essas novas tecnologias, da internet, das redes sociais, da inteligência artificial, esse crescimento exponencial no seu uso, acabou por revelar também uma possibilidade deletéria, prejudicial de influência nas próprias eleições. Ou seja, ao mesmo tempo que todas essas novas tecnologias, formas, meios de comunicação nos trouxeram novas oportunidades, também revelam desafios para a nova realidade do processo eleitoral. Toda essa nova tecnologia acabou por mudar não somente as eleições, a democracia, a forma de se fazer campanha, como o próprio eleitor, a própria eleitora, os indivíduos. Nós já não nos relacionamos mais como antes, socialmente, desde a criação da internet, desde as redes sociais e agora, mais recentemente, com a inteligência artificial. Então, foi preciso que a Justiça Eleitoral regulamentasse o uso da internet, das redes sociais, da inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Por isso, em fevereiro desse ano, nós tivemos uma nova resolução do TSE, a resolução 23.732, modificando a resolução 23.610, que trata da propaganda eleitoral. Não é de hoje que o TSE vem fazendo um esforço enorme para combater a desinformação, as fake news, qualquer tipo de conduta que comprometa a integridade do processo eleitoral e a própria confiança da sociedade na justiça eleitoral. O programa de combate à desinformação do TSE é de 2018. A própria Abracrim firmou um termo de convênio com o TSE ainda em 2022, no combate, no enfrentamento à desinformação,
justamente porque estamos numa sociedade plural, as pessoas divergirão na maioria das vezes, é claro, e por isso é muito importante esse tipo de controle para evitar que a desinformação, as notícias falsas, o apelo ao ódio, à violência, às ameaças, a intolerância possa comprometer o nosso processo democrático. Por isso, desde 2022, formalmente, a Abracrim é parceira do TSE no combate, no enfrentamento à desinformação, por iniciativa do nosso presidente Cherny, agora, aquela época ainda em exercício, e renovado agora em 2022, com o lançamento, mais uma vez, da campanha específica que a Abracrim tem de prevenção dos crimes eleitorais, mas também da defesa das prerrogativas da advocacia brasileira. Uma preocupação, portanto, mais recente, inclusive com o uso da inteligência artificial, a desinformação, as deepfakes e várias outras práticas, condutas que podem configurar ilícitos eleitorais, crimes contra a honra, mas compromisso da Abracrim, portanto, de hoje, tem essa campanha específica, portanto, no sentido, enfim, de dar a sua contribuição para a justiça eleitoral brasileira, apoiando agora também as normas que disciplinam a própria propaganda eleitoral na internet, nessa busca de salvaguardar, defender a integridade do processo eleitoral no Brasil e não deixar que as deepfakes, a intolerância, a desinformação, o ódio, que agora pode ser disseminado mais amplamente e com mais celeridade pelas redes sociais, principalmente com o uso de inteligência artificial, venham a comprometer as nossas eleições ou manipular a vontade dos eleitores. Por isso, o compromisso da Abracrim, né, na renovação desse seu propósito, dessa sua campanha de prevenção dos crimes eleitorais, após as novas regras do TSE para o uso da inteligência artificial e da propaganda eleitoral na internet, para, enfim, conscientizar a sociedade, a advocacia, na expectativa de evitar qualquer tipo de prática, qualquer tipo de ilícito que possa não somente interferir na escolha do eleitor, da eleitora, mas eventualmente enfraquecer a nossa própria democracia. De tudo que o senhor falou, passa muito também em relação a quem vai assistir a esses materiais manipulados, né, artificialmente aí pela inteligência, pela tecnologia, ou quem vai receber isso via aplicativo de mensagem, passa muito pela conscientização dos cidadãos, dos eleitores e, claro, pela fiscalização e punição de quem agir errado. Quando a gente fala sobre a legislação eleitoral hoje, falando ainda sobre inteligência artificial, já alcança esses tipos de crimes que são cometidos na internet? Sempre alcançaram, Ivna. Essa sua pergunta, no meu entendimento, é de fundamental importância, porque traz a discussão, a reflexão, a responsabilização do próprio eleitor, da própria eleitora, enfim, do indivíduo que se dispõe a disseminar informação sabidamente inverídica e, em muitos dos casos, até ofensiva. Não é de hoje que a legislação penal responsabiliza também quem, sem o devido cuidado, sem a devida verificação, sem a devida cautela, acaba por disseminar, por reproduzir afirmação ou inverídica ou mesmo ofensiva. Porque, claro,
todas nós, pessoas na sociedade, temos a responsabilidade, o compromisso de alguma forma contribuir para a chamada paz social. É claro que, como dizia antes, na maioria dos temas, dos assuntos, as pessoas terão as suas diferenças, as suas opiniões divergentes. Enfim, dificilmente conseguiremos consenso em relação aos temas submetidos ao debate público. Mas isso não significa dizer que se possa ofender, que se possa ameaçar, que se possa disseminar informação sabidamente inverídica, que se possa apelar para o discurso de incitação ao ódio, à violência, o racismo, o sexismo, a homofobia, o capacitismo em relação às pessoas com deficiência. Ninguém está proibido, claro que não, nunca foi diferente, a não ser durante regimes ditatoriais, durante períodos de exceção, ninguém está proibido de manifestar a sua opinião, ainda que de modo muito contundente, muito firme, até mesmo contra os poderes constituídos, até mesmo contra as cortes de justiça. Ninguém jamais foi sancionado, punido por isso. Agora, não é porque se tem essa liberdade de expressão de maneira ampla que se possa, por outro lado, achar que essa mesma liberdade seria irrestrita ou absoluta, e que, por conta dessa liberdade de expressão, alguém estaria autorizado a ofender, ameaçar, incitar o ódio, a violência, desinformar, disseminar fake news, praticar atos como terrorismo, pedofilia, ou mesmo até questionar a própria integridade do nosso sistema eleitoral sem qualquer tipo de prova, sem qualquer tipo de evidência. É claro que essas são situações diversas, são situações distintas. Esse tipo de situação mais abusiva sempre foi sancionada pela legislação de qualquer país, sempre foi punida ao longo do tempo. Não é porque temos hoje a internet, as redes sociais, que as pessoas podem ofender ou disseminar inverdades ou incitar o ódio, a violência, a intolerância. Isso jamais foi admitido antes, e quem optou por esse tipo de conduta sempre foi responsabilizado. É claro que devemos preservar o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes. É claro que a pessoa acusada tem e deve ter mesmo todo o direito de se defender, se explicar, mas eventualmente comprovada ao fim da instrução processual qualquer tipo de ilícito, qualquer tipo de excesso, a responsabilidade deve ser imposta até em preservação dessa nossa própria convivência pacífica e tolerante em sociedade. A responsabilidade deve ser imposta em defesa da própria liberdade de expressão, para que a gente possa, enfim, exercer o nosso direito livre de manifestação, de reunião, de contestação, de processo, mas de protesto, mas guardadas certas cautelas, certas restrições, justamente para que isso não descambe para o ódio, a ameaça, a incitação à violência e qualquer tipo de prática que não é de hoje que a sociedade já condena, independentemente da internet, das redes sociais, como é a incitação ao ódio, a violência, a intolerância, as ofensas, as ameaças. Então, é isso que se espera do eleitor, da eleitora também, de uma certa forma, que diga ao partido, as candidaturas, que não concorda com esse tipo de prática, com esse tipo de manifestação, que ao invés de propostas ou até mesmo de uma crítica
ainda que contundente, mas respaldada em informações idôneas, respaldada a crítica em fatos que efetivamente aconteceram, o eleitor, a eleitora dizer aos partidos, dizer às candidaturas que não concorda com a desinformação, com as fake news, com as deepfakes, qualquer tipo de prática que possa comprometer a integridade do nosso processo eleitoral, a nossa democracia, a confiança da sociedade na nossa justiça eleitoral ou no nosso poder judiciário, ou que resulte em manipulação da vontade do eleitor. É isso que tem que ser combatido, eventualmente punido, e o próprio eleitor, eleitora, independentemente de qualquer processo judicial, pode deixar muito claro aos partidos, às candidaturas, essa sua condenação a esse tipo de prática deletéria, ou mau uso da internet, das redes sociais e das novas tecnologias como a inteligência artificial. O senhor falou sobre a parceria com a Abracrim, né? Quero falar um pouco sobre a defesa das prerrogativas, a participação dos advogados criminalistas no processo eleitoral. Quando a gente fala sobre eleições, pensa-se muito sobre advogados especialistas em direito eleitoral, e a advocacia criminal está muito presente nesse momento também, né? Sim, e por isso essa campanha tão importante da Abracrim, no que se diz respeito não somente sobre a conscientização, a importância de um processo eleitoral livre de crimes, livre de ilícitos eleitorais, mas também uma campanha que se coloca na defesa das prerrogativas, nem é somente da advocacia criminalista, mas da advocacia como um todo, porque todos nós sabemos o papel que a advocacia tem, não somente na defesa daqueles acusados, acusadas da prática de algum ilícito, inclusive eleitoral, mas o papel da advocacia na própria prevenção dos crimes eleitorais, na medida em que uma das atividades da advocacia é justamente a consultoria, é justamente a assessoria, e também o papel da advocacia no fortalecimento das garantias constitucionais, porque sem elas, é claro, não teríamos eleições, um pleito que se pudesse dizer justo e democrático. Então, não é somente combater os crimes eleitorais, prevenir os ilícitos penais, mas também focar na importância da própria advocacia na prevenção desses crimes e na garantia das prerrogativas profissionais. A advocacia, não somente a criminal, a advocacia como um todo, tem um papel fundamental no compliance eleitoral, ou seja, na observância da legislação eleitoral pelos partidos, pelas candidaturas, para que as suas campanhas eleitorais possam transcorrer na mais absoluta normalidade, na mais absoluta regularidade, e se possa, com isso, garantir a legalidade, a legitimidade do processo eleitoral. E claro que a garantia das prerrogativas da advocacia durante o período eleitoral também é de fundamental importância naquilo que diz respeito à preservação do sigilo cliente-advogado, a própria preservação dos escritórios, da comunicação com os seus clientes. Por isso, a Abracrim, nesse esforço de prevenção dos crimes eleitorais, também cuida das prerrogativas profissionais, nessa expectativa de proteger também os direitos profissionais da advocacia criminalista, até porque a gente sabe a violação das prerrogativas profissionais constitui crime, conforme o artigo 7º-B da Lei 8.906 de 94, o Estatuto da Advocacia.
O senhor falou anteriormente sobre uma cartilha que foi feita com sua colaboração junto à Abracrim e trazendo aí vários textos legais, artigos, dicas, tanto para pessoas que estão candidatas ou cidadãos comuns eleitores aí sobre crimes que podem, né, que têm punição, obviamente, e que infelizmente podem ser cometidos nesse período e as punições respectivas. Como o senhor disse anteriormente, a legislação sempre acompanhou crimes fora da internet e cobrem também a punição, trazem já uma previsão de punição para os crimes cometidos na internet. É importante que todos os cidadãos saibam disso, porque, como o senhor disse, há uma assessoria para candidaturas. Os cidadãos muitas vezes acham que ou a fiscalização não alcança quando o crime é cometido de forma presencial ou quando é cometido num perfil individual de uma pessoa que não é candidata, ou acha realmente que é um ambiente livre, em que se pode dizer qualquer coisa sem um risco ali de algum tipo de responsabilização. Eu me refiro muito aos cidadãos porque é importante demais que as informações cheguem aos cidadãos, já que as pessoas que integram partidos políticos já sabem, quando comete algum tipo de irregularidade desse tipo, já sabe que pode vir uma punição. O cidadão nem sempre está atento a esse tipo de coisa, né? Eu acho que a informação é importante, independentemente se é o partido, as candidaturas, ou o próprio cidadão, cidadã, o indivíduo. Os partidos também precisam dessa consultoria, dessa assessoria prestada pela advocacia, as candidaturas também, principalmente durante o próprio período eleitoral, e os indivíduos também. E todos têm acesso facilmente hoje com o que a própria internet nos possibilita. Hoje todos nós temos a internet ao alcance das nossas próprias mãos, seja pelos computadores, principalmente pelos nossos celulares, então não tem muita dificuldade, por exemplo, entrar no site da Justiça Eleitoral, na página específica do Tribunal Superior Eleitoral, buscar lá a aba específica sobre as eleições municipais de 2024 e encontrar toda a legislação, os julgados mais importantes, o entendimento da justiça eleitoral sobre os temas mais importantes relacionados com as eleições municipais de 2024. Toda a legislação, as resoluções, as instruções do Tribunal Superior Eleitoral, o seu programa de enfrentamento à desinformação, todas as iniciativas que a Justiça Eleitoral adotou nos últimos anos de combate à desinformação, esclarecimentos sobre o funcionamento da urna eletrônica, a urna eletrônica, lamentavelmente, tão sujeita a tanta desinformação, a tanta afirmação sabidamente inverídica. Então, assim, não faltam informações no site da própria Justiça Eleitoral Brasileira, na própria página do Tribunal Superior Eleitoral, sobre as eleições e as regras relacionadas com essa eleição. Da mesma forma, o eleitor, a eleitora, o indivíduo pode acessar a página da Abracrim e lá nós temos a cartilha Abracrim em campanha na prevenção de crimes eleitorais e na defesa das garantias constitucionais e das prerrogativas da advocacia criminal. Ou seja, qualquer indivíduo tem acesso no próprio site da Abracrim a essa importante campanha para conhecer não somente a importância da advocacia na prevenção dos crimes eleitorais, quais são as prerrogativas da advocacia, que tipo de assessoria, consultoria, compliance no combate à desinformação podem ser prestadas pela advocacia, mas encontrar nessa cartilha também os principais crimes eleitorais
aos quais eu me referi antes. A cartilha também traz uma legislação complementar, a jurisprudência, o calendário eleitoral. Nós já estamos às vésperas das eleições municipais, alguns municípios, aqueles com mais de 200 mil eleitores, em que a eleição não se resolver em primeiro turno, teremos o segundo turno das eleições, as informações nessa cartilha da Abracrim sobre as suas representações estaduais, a sua estrutura e alguns links úteis, alguns aplicativos úteis também, como o Pardal da Justiça Eleitoral, que permite denúncias sobre crimes eleitorais. Tudo isso pode ser encontrado nessa cartilha. E, claro, um capítulo específico abordando detalhadamente os principais crimes eleitorais, para que o eleitor possa se informar, principalmente agora que se aproxima o dia das eleições e sabendo todos nós, como no início, a importância de ter conhecimento desses crimes, porque muitos deles, como vimos, ocorrem ou são tipificados, são situações tipificadas justamente no dia das eleições. Então, vale muito a consulta à legislação da Justiça Eleitoral, os julgados, o entendimento da Justiça Eleitoral, mas dessa própria cartilha que a Abracrim, na verdade, disponibilizou a toda a sociedade para o conhecimento desses crimes, desses ilícitos eleitorais, para que se possa evitar a sua prática e, com isso, garantir que as eleições transcorram na sua mais absoluta regularidade, normalidade e legitimidade, como eu dizia antes, para que o eleitor, isso também é muito importante, o eleitor, a eleitora, possa exercer na mais absoluta liberdade o seu voto. Antes de concluirmos, fazer mais uma pergunta para o senhor sobre projeção, o pós-eleições. Com base no que vimos acontecer no Brasil pós-eleições de 2020, né, eleições municipais, um número enorme de partidos políticos respondendo a processos e tendo, né, vários vereadores cassados por fraude em cota de gênero, isso aconteceu em vários estados brasileiros. É possível fazer uma previsão de que o número de processos desse tipo pode ser menor devido àquele grande número que houve em 2020, que os partidos políticos podem ter aprendido que não vale a pena cometer esse tipo de fraude porque tem perda de mandato? Ou o senhor acha que ainda pode acontecer? Neste ano, já vem acontecendo, no período de campanha, várias investigações de assédio eleitoral, né? Tanto pela própria Justiça Eleitoral, o Ministério Público, em suas várias esferas, também fazendo esse tipo de acompanhamento e alertando a população e também os partidos políticos para que essa prática não siga acontecendo. Eu não gostaria de generalizar. Acho que cada caso precisa ser um caso, por isso nós temos a nossa justiça eleitoral muito atenta e sempre dentro do possível buscando o maior esforço em acertar, primeiro garantir a ampla defesa, o contraditório, todos os recursos cabíveis e esse esforço em acertar, porque, claro, do contrário seria evidente injustiça. Então, cada partido, cada chapa respondeu às representações que foram ajuizadas, imputando, quando foi o caso, a chamada fraude à cota de gênero. Em muitos casos, isso foi explicado, foi apurado, constatou-se que, apesar de um número ínfimo de votos, em determinadas mulheres, integrante da chapa de candidaturas, não se configurou propriamente a fraude. Mas, em outros casos, depois da instrução do processo, depois da análise do processo pela Justiça Eleitoral, comprovou-se que, por conta de alguns requisitos
que a Justiça Eleitoral estabeleceu, como a questão da prestação de contas, a propaganda eleitoral, o incentivo à participação, o número de votos, enfim, somados todos esses requisitos, evidenciada a configuração de todas essas situações, é que em determinados casos se chegou à conclusão, então, lamentavelmente, de que houve fraude à cota de gênero. Eu digo lamentavelmente porque, claro, não era isso que se esperava, nem se espera de nenhum partido, de nenhuma candidatura. Porque o que temos buscado, a sociedade, os parlamentares, a justiça eleitoral, os poderes constituídos, enfim, e a sociedade, são políticas de incentivo à participação, não somente feminina, mas também de outros segmentos sociais historicamente vulnerabilizados em seus direitos, como as pessoas negras, pretas e pardas, e uma legislação hoje também muito abrangente, apesar de se faltar muito ainda para a efetivação dos seus direitos, como as pessoas com deficiência, e eu incluiria nesse rol de segmentos sociais historicamente vulnerabilizados em seus direitos, também o segmento LGBTQIA+, e os povos indígenas. Então, os desafios são muitos no que diz respeito a políticas, programas e ações de incentivo, eu diria, não somente a participação política de todos esses segmentos, mas de garantias efetivas, de condições para que possam disputar, dentro do possível, é claro, em igualdade de condições com as demais candidaturas à campanha eleitoral. Porque o que realmente importa é claro que a participação política, o incentivo à participação política é importante, não pode ser menosprezado, mas o que realmente importa são ações políticas, programas que garantam, que assegurem a esses segmentos a efetiva participação na distribuição de assentos, na representatividade, de maneira que esses segmentos possam ocupar efetivamente assentos nos nossos parlamentos, em outras instâncias de poder, também no executivo, é claro, e inclusive na sociedade, na iniciativa privada. E no que diz respeito às eleições, por isso a importância da distribuição de recursos financeiros, a garantia de uma parcela de tempo na propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, na distribuição de recursos financeiros, enfim, na composição dos próprios órgãos dirigentes partidários e, quem sabe, um dia, a previsão na legislação até de cotas mesmo na distribuição dos assentos para que esses segmentos também possam se ver bem representados no legislativo e, como eu dizia, em todas as outras instâncias de poder. E até lá, o que se espera é isso, é que as decisões da Justiça Eleitoral possam ter tido o seu efeito pedagógico, de maneira que partidos e candidaturas tenham redobrado a atenção nessas eleições municipais de 2024 para assegurar uma maior participação política feminina, e eu digo não somente feminina, mas também de todos esses outros segmentos aos quais eu me referia antes, na expectativa, mais do que evitar a imposição de uma sanção, compromisso mesmo de cada partido, de cada candidatura com uma maior participação política, maior e efetiva representatividade de todos esses segmentos em todas essas instâncias de poder, espelhando assim a pluralidade, a diversidade da nossa sociedade e das nossas comunidades. Agradecendo muito a sua participação conosco no AbraCrimCast desta semana. Agradecer muito a sua participação e desejar um ótimo dia para o senhor. Até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, parabéns pelo seu programa, parabéns por mais esta importante iniciativa da nossa Abracrim, parabéns ao nosso presidente Cherney Asfora por essa iniciativa e pela condução do seu programa. Ivna, parabéns, muito obrigado e espero até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. E para você que acompanha o Abracrincast pelo canal no YouTube, saiba que também estamos no Spotify e em outras plataformas de áudio para acompanhar com mais calma, dá para acompanhar em áudio e também em vídeo. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.